Pessoal, anteriormente em Baki Gaiden Yuenshi, Mumon Katsuragi viu a luta de Taizan Matsumoto e Ryuko Yanagi, mas surpreendentemente ele não ficou furioso, soube se controlar, soube ver a qualidade técnica imensa de Ryuko Yanagi, e isso surpreendeu a todos. Mas o capítulo anterior terminou com a explicação de Koganemaru sobre uma técnica chamada Houka, uma habilidade capaz de ser usada tanto ofensivamente quanto defensivamente. Inclusive foi ela a responsável por Taizan Matsumoto conseguir fazer uma árvore florescer. Koganemaru disse que não passava de um amador em comparação a Taizan, mas o pouco que ele sabia era o suficiente para ele ter confiança de querer trocar alguns golpes com Jumei Kuga. O vídeo encerrou com o clima pesando entre os dois, e o vídeo de hoje começa com Mumon olhando com preguiça para os dois e Koganemaru questionava: "O que foi, Mumon? Que cara é essa? Tá com ciúmes? Porque o Sr. Kuga foi roubado por mim?" Mumon respondia: "Nah, tô tranquilo, nem dá pra dizer que ele foi roubado. Pra se meter no meio de uma briga, você nem precisa de permissão de ninguém." Jumei Kuga dizia: "Vocês dois podem vir juntos também." Koganemaru dizia: "Oh, homenagem a Troá." Hwang Kaiô se aproximava dizendo: "Quando estiverem fazendo isso, por favor, deixe-me apreciar a vista." Koganemaru dizia: "Ah, eu não falei, o Sr. Hwang está atuando como vigia do parque de diversões. Tenho muita inveja dele, ele sempre consegue assistir tudo de perto." Mumon questionava: "Um vigia?" Koganemaru respondia: "Alguém precisa verificar se não restou ninguém no parque de diversões depois do fechamento, né? Receber um cartão amarelo do mestre é algo muito assustador, já te alerto. Eu definitivamente não quero isso." Koganemaru se levantava, esticava a mão para Mumon e continuava: "Mas enfim, agora está resolvido. Parabéns por passar no teste oculto." Mumon questionava: "Como assim teste oculto?" Koganemaru respondia: "Na verdade, isso era um teste para ver qual seria a sua reação depois de assistir a gravação. Se você tivesse dito algo como ele é um covarde ou coisa do tipo, você teria sido eliminado na hora." Mumon respondia: "Eu nunca diria isso, embora tenha pensado sim. Mas agora quer dizer que eu realmente vou poder ir ao parque de diversões?" Koganemaru respondia: "Exatamente, sua entrada no parque foi aprovada." Mumon dizia apertando a mão do mesmo: "Entendido, estou ansioso." Koganemaru pontuava: "Daqui a mais ou menos uma semana você receberá o convite. Quando chegar a hora, traga a taxa de entrada e venha ao local." Mumon pensava: "Taxa de entrada? Caramba, eu tô ferrado." Koganemaru questionava: "Ei, mas o que foi?" Mumon respondia: 100 mil eu até tenho, mas como eu vou conseguir todo o resto do dinheiro da entrada?" Koganemaru dizia: "Você realmente não tem planejamento algum. Não posso te dar tratamento especial nisso. Se você não tiver taxa de entrada, não entra, não vai poder participar." Mumon pensava: "Ai, droga, com quem eu vou conseguir esse dinheiro emprestado? O Sr. Tokugawa? Não, aquele cara já se envolveu em problemas demais. Com certeza eu não conseguiria pegar dinheiro emprestado dele. Então talvez eu devesse pegar emprestado com a máfia. Mas não, a máfia também é complicada demais." O Koganemaru dizia: conseguir juntar 5 milhões em apenas uma semana de forma honesta não vai dar certo. Pelo que vejo, a única opção para você é ir para o submundo e dar um jeito de ganhar essa grana. O Sr. Kuga provavelmente conhece melhor como funcionam as coisas por lá, não é?" O Mon se surpreendia e respondia: "Sério? Sr. Kuga, eu conto com você, por favor." Kuga encarava, respirava fundo e respondia: "Você quer lutar em lutas clandestinas? As pessoas apostam no resultado das lutas, iguais em corridas de bicicleta ou cavalos. Gangues e até empresas frequentemente usam isso como forma para resolver problemas. Então, se você conseguir um patrocinador confiável, em praticamente uma noite, dá para ganhar milhões. Naturalmente, as lutas são brutais, sem qualquer limite. Quem sabe, sob influência do parque, você consiga despertar algo, ou talvez morra lá mesmo. Mesmo assim, você ainda quer ir?" Mumon respondia: "Sim, estou contando com o senhor." Jumei Kuga sorria e dizia: "Entendi. Então eu vou te levar até lá." A cena cortava para Mumon Katsuragi no submundo das lutas clandestinas. No local havia uma torcida extremamente animada diante dos lutadores. 2 lutadores na arena. Haviam figuras fortes no local também.
Mais especificamente, galera, figuras de Shishinomon. Uma delas era Jumei Kuga, que fez sua aparição no Gaiden no começo e desde então se tornou um personagem fixo na obra. Jumei Kuga, pra quem não sabe, eu já falei isso aqui no canal, é o personagem que ligou o mundo de Shishinomon e o mundo de Baki. A gente já sabia disso através do Itagaki, que fazia parte do mesmo mundo, mas isso foi o que consolidou tudo. Porém, haviam mais pessoas nesse lugar. Reiji Shimura e o gigante de 150 quilos Genkakuma. Na arena estava Mumon Katsuragi, que batia suas luvas, e à sua frente ninguém menos que Tamba Bunshishi de Garouden, que disparava para lutar. Ou seja, galera, só nessa pequeníssima aparição de pouquíssimos quadros, a gente teve 2 personagens novos de Shishinomon e um personagem de Garouden, o protagonista de Garouden, aparecendo aqui pra gente. A cena cortava para a mansão de Tokugawa, onde o autor dava nota. Mitsunari Tokugawa, o homem mais rico do Japão e um fanático por lutas. Atendendo ao pedido de Taizan, ele decidiu ajudar Mumon. Oroshidopo, líder de 2 milhões de praticantes do Karate Shinshinkai, conhecido como Deus da Guerra, é o pai adotivo de Katsumi, o irmão mais novo de Mumon Katsuragi. Ladopo dizia alimentando suas carpas: "Ah, que tédio. Como posso dizer? Ultimamente não tem aparecido nenhum lutador interessante. Mas sabe, Dopo, você vindo me visitar me fez lembrar dos tempos em que Taizan estava aqui. Já faz 4 anos desde que ele partiu. Eu queria ter visto isso. Oroshidopo contra Taizan Matsumoto. Até hoje eu vejo isso nos meus sonhos." Dopo dizia: "Eu também tenho esse arrependimento, velhote." Tokugawa lamentava: "Aquele idiota foi se meter logo no parque de diversões." Dopo dizia: "Ouvi dizer que o parque de diversões vai ser realizado novamente." Tokugawa encarava Dopo e questionava: "Você não vai, entendeu?" Dopo alertava: "Mas o discípulo do Sr. Taizan, que é Mumon, certamente irá." Tokugawa respondia: "Sim, provavelmente sim. Ele é um cabeça dura, parecido com o mestre." Dopo questionava: "O senhor sabe pra onde ele anda?" Tokugawa respondia: "Se for só pelos rumores recentes, ouvi dizer que ele derrotou um invasor de dojo que apareceu na academia do Flash Hayata." Dopo, não me diga que você ainda se arrepende de não ter levado o Mumon com você também." Podíamos ver o momento em que Tokugawa contou sobre Mumon ser irmão de Katsumi Orochi. Voltávamos para o presente, onde Dopo respondia: "Nem ferrando, um moleque problemático já é mais do que o suficiente. Mas o irmão do Katsumi é o único discípulo do Sr. Taizan, com quem ele deveria lutar um dia. Mas sem nunca tê-lo encontrado, sinto que existe um laço estranho entre os dois. É essa a sensação que eu tenho." A cena cortava para o anoitecer, onde Mumon voltava pela cidade e pensava: "Ah, caramba, isso foi complicado, hein? Foi mais difícil do que eu tinha pensado. Bom, no fim o que eu consegui no Tojin Shiba foram 3 milhões de ienes. Ainda faltam 2 milhões para a taxa de entrada. Droga, agora só me resta pegar dinheiro emprestado de alguém. Se existe alguém que eu possa confiar, Podíamos ver Mumon entrando na academia do Hayata Boxing, onde o narrador dava nota: "Kaito Flash Hayata, ex-campeão mundial de boxe que vivia na França." Lá ele questionava: "Hã? Você quer que eu te empreste grana?" Mumon reverenciava e dizia: "Por favor, eu realmente preciso de 2 milhões agora. Eu sei que a academia está passando por dificuldades, mas não tenho mais ninguém em quem confiar." Kaito pensava um pouco e dizia: "Ô Nakamura, traga aquilo, vai." Nakamura dizia sim senhor, e tempos depois Mumon questionava: "Ei, mas você tem certeza disso?" Kaito respondia: "Sim, eu tenho uma dívida com você, pode levar. Porém, em troca, quando isso acabar, eu quero que você busque o topo do mundo do boxe ao meu lado, como eu te disse antes." Mumon encarava Kaito até que ele dizia entendido, mas Kaito estendia a mão e dizia amenizando: Brincadeira, não precisa buscar nada não, foi só uma piada. Na verdade, uns 2 dias atrás, um homem forte veio aqui procurando por você." Entrávamos num flashback, onde Dopo dizia: "Um garoto chamado Mumon Katsuragi. Ouvi dizer que ele aparecia por aqui." Kaito respondia: "O Mano Katsuragi? Sim, ele já veio aqui antes, mas ele não é aluno da nossa academia." Dopo dizia: "Entendo. Pensei que conseguiria encontrá-lo vindo aqui. Mas tudo bem, se ele aparecer aqui de novo, entregue isso a ele." Kaito pegava o malote e questionava: Dinheiro? Ei, cara, isso complica, nem sabemos se ele vai voltar." Dopo dizia: "Se ele não aparecer dentro de uma semana, fique com o dinheiro. Afinal, eu também sou seu fã, Flash Hayata."
Então é isso. Estou contando com você. Kaito questionava. Oh, espera aí. Afinal, o que eu devo dizer pra ele? Doppo respondia. Que é uma mesada de um tio distante. Diz qualquer coisa desse tipo. Voltávamos para o presente, onde Mumon pensava. Tio distante? Mas quem seria? Ao lado de Kaito, os alunos diziam. Ah, que desperdício, Kaito. Se tivesse ficado quieto, teria conseguido 5 milhões, pô. Outro comentava. É, você é certinho demais. Kaito respondia. Mas é óbvio. Então é isso. Esse dinheiro já era seu desde o começo. Momon, pode levar. Momon respondia. Não, pra mim 2 milhões já bastam. Use o restante pra esta academia. Kaito dizia. Até parece, é seu dinheiro. Momon insistia. Não, eu falo sério. Porque eu quero voltar aqui pra visitar vocês outras vezes. Da próxima vez, inclusive, vamos fazer aquele sparring de verdade. Kaito sorria e dizia. Fechou então, volte aqui mais vezes, sem falta. Momon partia e pensava. Não sei quem foi que me deu isso daqui, mas pelo menos consegui juntar a taxa de entrada. Momon contava como narrador na sequência. A euforia, a sensação de conquista foram menores do que eu imaginei. Só senti, de repente, algo pesado, como se alguma coisa dura estivesse pressionando meus ombros. E então, empurrando esse peso de dentro da minha carne, uma temperatura ardente como magma fervente nasceu. O narrador exclamava. Mumon sentia aquilo fervendo dentro do próprio corpo, rumo ao parque de diversões. A cena cortava agora para Mumon Katsuragi deitado, e ele se lembrava das palavras do Rei Lanling. Que bom que você conseguiu vir, Katsuragi. Você está preparado mentalmente? Se sim, então vou te explicar algumas coisas importantes sobre entrar no parque. Primeiro ponto. Todos os participantes que vão entrar no parque primeiro devem entrar num caixão. Depois de entrarem no caixão, alguém irá transportar vocês para algum lugar dentro do parque, onde cada caixa será colocada e quem estará dentro dela será decidido por mim. Claro, tudo isso é decidido em segredo. Assim que todos os caixões dos participantes forem posicionados, as fechaduras se abrirão automaticamente. E naquele exato instante, o torneio será oficialmente iniciado. Segundo ponto, entrar no parque carregando armas é em princípio proibido. Porém, cintos, facas, óculos, lenços ou chapéus, desde que sejam usados como parte da vestimenta, podem ser levados. Quanto aos objetos dentro do parque, tudo que pudesse ser usado como arma foi retirado antecipadamente. Por exemplo, facas de cozinha, canos de ferro, hachis, garfos e coisas do tipo. Mesas e cadeiras, porém, foram deixadas como estavam. Quanto às áreas externas, pedras, água, galhos e outros elementos naturais foram deixados exatamente como estavam. Objetos como correntes de ferro e qualquer coisa removível também foram retirados. Já objetos fixos como vidros das janelas foram deixados no lugar. Em resumo, depois de saírem dos caixões, tudo que estiver ao alcance dos olhos pode virar uma arma. Mesmo que nós esquecêssemos de retirar alguma arma cortante do parque, se você conseguir encontrá-la, está livre para usar. Todos os participantes que entrarem no parque passarão por detectores de metal e inspeção de raio-x. Mas qualquer coisa que consiga passar por essas inspeções poderá ser usada livremente. Terceiro ponto, a taxa de entrada de 5 milhões de ienes dos participantes será convertida nesta moeda, que vocês carregarão consigo. O vencedor de uma luta tomará esta moeda do derrotado. Quem perder todas as moedas que possui estará fora do jogo. Após o fechamento do parque, as moedas poderão ser trocadas novamente por dinheiro. Ah, caso você se machuque, também oferecemos o serviço de levá-lo ao hospital mais próximo. Mas nesse caso, as despesas médicas serão mais de 3 vezes maiores do que as despesas normais. Afinal, não é possível usar seguro. E então, caso apareçam mortos, nós realizaremos um tratamento legalizado dos cadáveres. Faremos médicos legítimos emitirem os devidos atestados de óbito. Também podemos fazer com que os corpos jamais sejam encontrados. E ainda há o quarto ponto. Assim que o anúncio transmitido pelos alto-falantes foram emitidos, independente da situação naquele momento, a luta deverá ser encerrada imediatamente. Se vocês estiverem lutando e insistirem em continuar, nós tomaremos medidas severas. Então essas são todas as regras. Ainda há um último ponto que deve ser transmitido a cada um dos competidores que entrarem no parque. Resta alguma dúvida? Mumon ficava quieto e o Rei Lanling finalizava. Muito bem então, entre no caixão, aproveite ao máximo. Como narrador, Mumon assumia enquanto voltávamos para o presente.
Depois disso, 30 minutos se passaram. Apesar de eu ter ouvido toda aquela longa explicação, meu objetivo não é o dinheiro, e sim ir atrás de Ryuko e Yanagi. Por isso, o mais importante é descobrir qual é a forma mais eficiente de agir. O ideal seria esconder meus rastros o mais rápido possível, evitar o máximo de lutas desnecessárias, enquanto eu preservo minhas forças. Sim, eu vou procurar aquele cara primeiro. O Mon saía do caixão e era dito através dos falantes: estimados visitantes, obrigado por esperarem. A partir deste momento, o parque de diversões está oficialmente aberto. Enquanto uma música de parque de diversões começava a tocar, o Mon percebia que tinha um caixão vazio ao seu lado e continuava sendo dito através dos falantes: por favor, aproveitem ao máximo nosso parque de diversões. A aventura deste reino de fantasia é livre para vocês se divertirem. O Mon pensava: por que tem um caixão vazio aqui? Nessa hora alguém dizia olá, o Mon olhava para trás e entrávamos num flashback, onde alguém questionava numa academia: você tá me procurando para perguntar do presidente? Ah, o ex-presidente Goblin Kasuga, pô! O narrador pontuava: ex-lutador da Kyokuto Pro Wrestling, Hayato Mashida. E Hayato continuava dizendo: aquele cara era realmente incrível, hein? Hã? Como foi mesmo que eu conheci o presidente? Deixa eu ver. Eu acho que eu comecei no wrestling profissional quando eu tinha uns 26 anos. Originalmente eu praticava judô, era um judoca, pô. Eu até cheguei a me classificar para as Olimpíadas sem problemas. Só que no fim não deu certo. Tá perguntando por que eu não fui? Bom, muita gente me pergunta isso, pra ser sincero. Eu raramente respondo, mas eu vou abrir o bico pra você. Tinha 3 caras ligados ao submundo que arrumaram confusão comigo num bar aí. Então eu deixei todos aqueles merdas quase mortos, de tanto que eu espanquei eles. Claro, minha vaga pra Olimpíada foi pro saco aí, né? Mas aqueles caras que eu destruí eram da Hanada Gumi, velho. Essa aqui é a merda. Eles eram praticamente o patrocinador principal da Kyokuto Wrestling. No começo eles queriam me fazer pagar uma indenização e começaram a falar um monte de merda. Enfim, no final, a compensação que eles exigiram de mim foi que eu entrasse na Kyokuto Pro Wrestling e fizesse eles ganharem mais dinheiro. No flashback, Hayato chegava num ginásio onde um treinador dizia: bora, mais 100 flexões completas para mim. O representante da Hanada Gumi dizia: Goblin, trouxe o cara. Hayato voltava a contar como narrador: foi naquela hora que eu vi ele pela primeira vez. Foi ali que eu conheci o Goblin Kasuga. Goblin dizia: e aí, bonitinho? Hayato encarava e contava: mas naquela época eu ainda era um reserva olímpico em treinamento. Porém, por mais que eu tivesse virado um reserva porque espanquei aqueles otários, eu não era um lutador de telequete, porra. Mesmo que tudo fosse combinado de perder, nem fuder, eu odiaria perder pros outros. Meu orgulho era forte demais. Naquela época, isso provavelmente já estava estampado na minha cara. Goblin Kasuga dizia: não importa o que as pessoas digam, garoto. No fim das contas, o wrestling profissional não passa de um espetáculo. Quem vence e quem perde já é decidido desde o começo. Você tem uma cara realmente assustadora, Mashida, mas não importa. Na verdade, não importa se o cara é um lutador profissional, se é um praticante de MMA, não foda-se, qualquer outra coisa não importa. Eu não posso ouvir baboseiras de alguém que é mais fraco do que eu. Hayato dizia: o senhor entende bem das coisas, presidente. Goblin dizia: ei, Mashida, tira a camisa e sobe aqui. Hayato assim fazia e questionava: tem certeza que tá tudo bem? Porque eu não sei seguir roteiro nenhum, presidente. Os alunos abaixo diziam irritados: aí, ô seu filho da puta, com quem você acha que você tá falando? Goblin Kasuga respondia sorrindo: tá tudo certo. Se quiser me arremessar de cabeça, tudo bem. Se quiser me agarrar, tá tudo bem. Se quiser quebrar meus ossos, tá tudo bem também. Faça como quiser, garoto. Bora tentar. Hayato encarava e voltava a contar. Comparado a mim, ele só tinha um pouco mais de altura e peso, velho. Mas quando eu fiquei frente a frente com ele no ringue, a pressão que eu sentia era absurda. O cara tava falando pra eu bater nele. Sabe, aquele trapézio era especialmente anormal, muito grande, desenvolvido demais. A cabeça parecia enterrada ali dentro. Nem dava pra enxergar o pescoço, mas eu já lutei incontáveis vezes contra brutamontes musculosos. Caras daquele tamanho mesmo. Aquele nível ali não era o suficiente pra me assustar. No momento do combate, Hayato dizia: então bora, sem cerimônia. Hayato entrava com uma cotovelada em cheio, puxava o braço e quedava. Goblin batia firme contra a lona e Hayato questionava: opa, ainda tá vivo, presidente? Goblin sorria e elogiava: bela queda.
Vamos continuar. Hayato se irritava ao ver seu oponente ileso. Em seguida, o quedava de cabeça mais 3 vezes. Porém, após as quedas, Goblin se erguia novamente e, em choque, Hayato pensava: mas que merda é essa? Esse cara não morre? Goblin dizia sangrando, mas sorrindo. Vem de novo. Hayato avançava dizendo: ah, seu maldito zumbi! Ele batia com o direto, acertava uma cabeçada no meio da cara, puxava a perna e encaixava uma chave de calcanhar. Os alunos de Goblin se preocupavam e Hayato dizia: a culpa é sua por não ter morrido logo. Você vai sofrer agora. Goblin olhava friamente e Hayato aconselhava: vai, desiste logo, treinador filho da puta, ou eu vou quebrar isso daqui. Goblin sorria e alertava: então agora é a minha vez. De repente, galera, Hayato dava um grito e ele voltava a contar do futuro. Foi quando o presidente disse que agora era a vez dele. Foi só depois que percebi que no Pro Wrestling isso significa anunciar a troca de ofensiva e defesa. Eu nem sabia dessa merda na época. Para o presidente, aquela luta era puro Pro Wrestling. Caralho, eu tava jogando ele de cabeça pra matar o velho. Naquele momento, sob uma dor absurda, eu já não conseguia pensar em mais nada. A dor tremenda foi por causa da minha panturrilha. O cara arrancou um pedaço enorme de carne usando os dedos, velho. Os dedos. Goblin provocava na luta. Não vale fugir, hein, garoto? Goblin jogava um pedaço de carne no chão e Hayato voltava a contar. Naquele momento, o que eu pensei foi: fudeu, não tem como mais escapar. Na luta, Goblin dizia: isso mesmo, era exatamente essa expressão que eu queria. Hayato avançava dizendo: foda-se, eu vou te matar. Hayato agarrava o oponente pelo pescoço e contava. Depois disso, virou um inferno. Goblin apertava um beliscão e puxava. O antebraço apertado era rasgado. Hayato chorava e Goblin avançava insanamente. Sons de rasgo começavam a ecoar pelo ambiente. Podíamos ver Hayato no chão, sendo rasgado a cada beliscão dado, até que ele parava de joelhos e implorava: desculpa, me desculpa, eu nunca mais vou ficar contra você pelo resto da minha vida. Por favor, me desculpe e me poupa, cara. Eu te obedeço pelo resto da minha vida. Hayato voltava a contar. Foi ridículo. Eu comecei a chorar igual uma criança naquela hora. Fiquei espalhando catarro e saliva pra todo lado, berrando sem parar. No flashback, Goblin respondia: muito bem, daqui pra frente eu conto com você então, Hayato Mashida. Voltávamos pro momento em que Hayato contava e ele dizia mostrando suas cicatrizes: bom, essa é a história. Olha só pra mim agora, estiloso pra cacete, não? Assim, depois disso eu também virei parte da luta livre da Far West. Hã? Se eu fiquei meio assustado? Bom, começar desse jeito realmente assusta, né? Então no começo eu também fiquei muito inseguro, isso é fato. Mas depois que eu experimentei, acabando achando a luta livre surpreendentemente divertida. Só que agora a Far West Pro Wrestling acabou, então não dá mais pra brincar daquele jeito. Eu ainda queria continuar. Hã? Por que acabou? A gangue da porra do Akita e o chefe começaram a brigar por causa da divisão da grana. Aí eles disseram: se não fosse por aquele monstro que vocês mandaram, blá blá blá. Foi aí que o presidente respondeu: então mandem ele aqui, eu vou espancar esse cara até ele perder todos os dentes. Aí eu fui junto com o destruidor Tousuke, o Bomb Rick e o Ouriço, pra tentar lidar com ele, né? Mas o chefe da gangue Akita também tinha alguns parafusos soltos, velho. Os caras realmente mandaram o monstro do Jumei Kuga. A porra do Jumei, velho. Não dava pra gente ser culpado por ter sido derrotado por aquele monstro, mas por um garoto que apareceu do nada. Enfim, foi por causa disso que ficamos meio ano inteiro sem conseguir lutar. Durante esse período, os clientes começaram a diminuir bastante também, e muitos lutadores foram levados para outras organizações. Em menos de 2 anos, nós acabamos nos separando. Hã? Você quer saber como o Goblin Kazuga tá hoje em dia? Bom, eu também não sei. O nome dele era tão famoso que eu acho que se ele estivesse ainda na luta livre profissional, eu certamente teria ouvido falar dele, sabe? Ei, se vocês tiverem a chance de encontrar ele, já que estão fazendo essa pesquisa aí, digam que eu ainda queria lutar luta livre do lado dele, pô. Voltávamos nessa hora, galera, para o presente, onde víamos Goblin Kazuga no caixão, ao lado de Mumon Katsuragi. E dessa forma, o vídeo vai chegando ao fim. Galera, se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão ficar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.